Olá, iniciamos agora mais um Unifra Entrevista. Tema de hoje do nosso programa, Educação, Sociedade, a comemoração dos 60 anos da instituição. E acho que ninguém mais apropriado que a nossa convidada de hoje, a irmã Irani Rúpulo, reitora então do Centro Universitário Franciscano, para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. Irmã, um prazer em lhe ter aqui no programa. Prazer, Morgana. Começamos então, irmã, falando um pouquinho sobre essas questões que envolvem, né, o saber fazer na educação e que, enfim, a instituição tanto preconiza, né, relação entre educação e sociedade. Queria trabalhar um pouquinho com a senhora essa visão. Como é que a senhora percebe, então, essa relação entre a educação e a sociedade contemporânea, né, em que a gente está vivendo? Bem, dizem todos os estudiosos da sociedade que as mudanças, talvez, na própria humanidade, jamais tenham sido tão intensas quanto as atuais, em termos de profundidade das mudanças, quanto da rapidez. E isto nos impacta toda a atividade humana. As relações sociais, o tema familiar, aliás, qualquer atividade humana, seja moradia, educação, saúde, trabalho, viagens, comunicação, enfim, o que se pensar em termos humanos e, sobretudo, conhecimento, ciência, educação, está ali impactado por esta agilidade nas mudanças. Isto, de alguma forma, é um privilégio, porque não estamos vivendo simplesmente uma rotina, mas contínuas provocações no sentido de avaliar permanentemente o que estamos fazendo, como estamos fazendo, qual é o sentido do que se faz, para que se faz, como se está fazendo, é adequado? Enfim, essas questões que perpassam a atividade educacional, sem a qual ela ficaria destituída do seu mais forte significado, que é justamente colaborar para o aprimoramento da pessoa e da sua forma de ser e de estar no convívio social. Claro. Então, penso que essa instigação é altamente, assim, eficaz. Conduz todo o caminho, né, irmã? Perfeito. Acredito, né? E não nos deixa na rotina simplesmente repetitiva. Claro. E nesse sentido, irmã, assim, como é que a senhora percebe, então, na prática, né, aí ao longo já de toda a sua trajetória, enfim, como, né, pedagoga, como gestora também, como é que é trabalhar com educação, né? Isso, como é que é essa vivência do trabalhar com educação, essa rotina, então como é que isso se desdobra, né? Bem, então eu faço um recorte na educação superior, porque falar de Sim. educação é muito Amplo, né? amplo e num espaço assim de curto de tempo também é um pouco complexo pontuar assim todos os aspectos. Mas considerando a educação superior no momento atual e desde que nós estamos na gestão do Centro Universitário Franciscano, noto que nós nunca paramos. A instituição permanentemente, enquanto normas diretivas, deve estar revisando regulamentos, diretrizes, finalidades, objetivos, eu quero dizer macro-institucionais. Claro. E estes, alinhados ao pensamento da educação enquanto sistema brasileiro de educação, porque sim, temos as diretrizes nacionais, e diante desses dois pontos, encaminhar de forma efetiva os projetos dos cursos, porque é ali que, de fato, se encaminha e se realiza a formação educativa e a preparação, e eu nem digo preparação para o trabalho, eu penso que é a formação profissional que vai muito além de um diploma para um trabalho, porque é um perfil que a pessoa vai adquirindo para o seu exercício dentro de uma profissão. Então, é uma construção que, considerados 4, 5 anos, é um tempo bastante restrito enquanto graduação. Bastante curto. Bastante curto, porque é a apreensão de conhecimentos, é a construção de habilidades, é a visão, quer dizer, é o trabalho modos desta de escolha. ser, subjetividades, né, irmã? Tudo, Que se a relação moldam, com os professores,
as diferentes formas de perceber a própria profissão, que não tem problema, inclusive, que sejam divergentes, claro. Porque justamente nessa divergência se provoca a capacidade de análise, de crítica, claro. De discussão, de reflexão, de estudo, de busca, de aprofundamento e de escolha. Então, para o estudante, para o professor, essa construção é contínua. E aí você colocava isso em relação com a sociedade. Este movimento do ensino-aprendizagem, da composição da formação profissional, ela precisa estar diariamente com o olhar na realidade social com a qual nós convivemos. Sim. Então, há uma relação forte entre o movimento social e esse movimento. Eu sou otimista. Para mim, eu penso que a sociedade está num movimento evolutivo. Pois eu ia lhe perguntar, irmã, num momento de crise, né? Até porque a gente também tem uma questão assim, claro, estamos aqui falando do ensino superior, mas tem toda uma discussão em torno dos degraus de ensino. Sim. Fundamental, médio, até chegarmos até aqui. E a gente pega muitas vezes aqui o aluno que já vem deficiente de um ensino, né? Por exemplo, né? Todo o ensino superior vai pegar a ponta, né? O aluno chega no ensino superior porque vem de uma trajetória, evidente. E também da noção de pensar a educação, que é como a senhora bem pontuou, essa formação subjetiva também que a universidade vai participar, mas pensar a educação no sentido pessoal também, familiar, porque isso Sim. se esquece um pouco que esse profissional, ele é uma figura, uma pessoa que tem uma postura, que tem um ensinamento, uma educação também que vem de berço, enfim, vem de outros aprendizados, Sim. né? Então, eu queria justamente lhe provocar nesse sentido, como é que a senhora percebe a crise ou não, a crise podemos superar nesses modelos, enfim? Bem, todo momento de crise, ele precisa ser bem conduzido. Claro. Não se pode subestimar uma crise, porque então estaríamos, se voltássemos as costas à percepção da crise, então nós nos colocaríamos numa situação de recuo. Porque então estaríamos nos preservando a um passado e isso, de fato, não é uma atitude, na educação eu não vejo isso como uma atitude educativa. Por outro lado, lidar com a crise, não se faz isso de forma amadora, né, em qualquer profissão. E penso que, de forma alguma, essa atitude poderia estar associada ao fazer educacional. Por quê? Porque a crise, ela é provocativa de reflexão, de novos conhecimentos, de olhares para o horizonte. Porque nós não estamos trabalhando para um passado, mas com os jovens que têm um futuro. Claro. E nós não vamos formá-los, naturalmente. Quem se forma é a própria pessoa. Mas abrir-lhes as possibilidades ou discutir e dizer, vale a pena, dá para ir. Eu acho que esta provocação que é parte do processo educativo, porque a educação não ela é diferenciada no recém-nascido, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, ou enfim, nessa fase de adolescência que nós também temos os alunos da graduação e no adulto jovem, e os professores, muitos deles são adultos jovens, que também estão se qualificando e se formando. Então, é um processo de muita interação, que envolve, além do conhecimento sem o qual não se pode falar em educação institucional, né, escolar, enfim, universitária. Então, a educação universitária, ela se baseia sobre alguns pilares. Nós temos uma proposta de uma formação para determinada profissão, portanto, consoante a um curso. A um bacharelado, uma licenciatura que seja, um tecnólogo. Enfim, esta formação tem que estar muito clara. Que profissional, então, que habilidades estamos formando. Mas sem o conhecimento, jamais se forma um profissional. Portanto, o conhecimento técnico, teórico e também científico, sim. O conhecimento da experiência já enfim, formada pela humanidade e de conhecimentos novos. Então, veja que esse conhecimento, como é complexo isto, porque além de ele estar contextualizado no momento atual, ele deve se servir
do passado, porque nós não estamos diariamente reinventando tudo. Existem conhecimentos que são clássicos, dos quais nós não podemos abdicar, com os quais nós devemos pressupor, os quais nos conduzem para novos conhecimentos, inclusive. Novos conhecimentos, inclusive construir e solidificar algumas ideias, né? Então, essa questão da cientificidade é fundamental e nós ainda temos pouca experiência nisto, enquanto universidades brasileiras, né? Porque trabalhamos muito mais na questão experimental, da prática. A sociedade ainda não está num nível assim de grande maturidade científica, eu quero dizer, enquanto o perpassar desse conhecimento científico para a sociedade. E nós, enquanto ambiente universitário, também ainda precisamos qualificar melhor a linguagem da interlocução acadêmica com a linguagem do cotidiano, que se fala na família, que se fala na sociedade, enfim. Por vezes, esse distanciamento também não colabora. Então, eu penso que algumas coisas se faz, e se faz bem. Outros aspectos da formação que eu dizia, o conhecimento para mim é fundamental, o acerto da escolha, tanto dos professores que compõem aquela área específica de conhecimento, quanto de desenvolvimento de habilidades, de disciplina, de conduta, de aprendizagem, de habilidades teóricas e práticas, de competências, tudo isso é fundamental, mas que não se fica pronto. Que nós também sabemos, podemos receber um diploma, mas não estamos prontos. Às vezes é só a ponta, né, irmã? É só o começo. É só o começo. Mas esse fundamento, ele deve ser devidamente construído, no sentido de que dê uma certa solidez e segurança para a continuidade de estudos ou profissional. Você ligava isso anteriormente com a educação básica. Nós estamos, sim, de fato, na educação como um todo, mas não é só a educação que está em crise. Não. A saúde também, as formas de trabalho, o exercício profissional, a gestão. Nós precisamos nos habilitar continuamente para novas respostas às demandas do novo que está surgindo. E por isso que eu digo que, para mim, estudar e trabalhar no ambiente universitário é altamente realizador e instigador. Com certeza, irmã, com certeza. Acho que não tem sossego, que não, no bom sentido. Isso é que é o importante. Bom, nós vamos fazer um breve intervalinho e voltamos já já. E voltamos então com o Unifra Entrevista dessa semana, com a participação especial da irmã Irene Rúpulo, reitora aqui do Centro Universitário Franciscano. Continuando esse nosso bate-papo, né, irmã, sobre educação, sociedade, formação acadêmica, o papel dos estudantes, que a senhora bem vem colocando, né, aqui durante a nossa entrevista, então, da pertinência de se pensar e repensar continuamente, penso eu, o modo de ensinar, aprender, né, e no sentido de formar esse acadêmico ou essa pessoa humana, né, para saber ser e saber fazer, que são, né, acho que é o que compreende, né, a nossa passagem aqui. Irmã, nesse sentido eu queria assim fechar um pouquinho mais já o nosso cenário, né, de representação aqui. Sim. Que a gente está trabalhando e pensar, queria de provocar, né, como boa entrevistadora, né, me provocar a nos contar um pouquinho sobre como é que é trabalhar com a educação em Santa Maria, essa educação superior, que é um desafio, e, enfim, o centro que cresceu nesses últimos 60 anos e que hoje, né, é uma das grandes e importantes instituições aqui da cidade. Então, como é que é fazer essa caminhada, desdobrar essa caminhada no dia a dia? Bem, eu penso que, em primeiro lugar, a oferta de mais cursos colocou o Centro Universitário Franciscano com maior interação e com maiores respostas
para as demandas da própria localidade de Santa Maria, da região central do estado, e essa interlocução foi acontecendo de forma progressiva, por diversas atividades realizadas, até porque talvez a localização do centro universitário no centro da cidade, já surgido assim durante todas essas décadas, o coloca quase que assim exposto, sem muros, né? Claro. Na comunicação. Então, penso que esse é um ponto assim fundamental. Segundo, por vezes quando nós analisamos, enquanto equipe gestora, a procedência dos estudantes, e penso que isso é uma contribuição muito interessante da Unifra para Santa Maria, nós temos cursos que têm mais de 50% dos estudantes de outras cidades. Isso tem um aspecto válido, porque são estudantes que aqui chegam, que se integram na cidade, que trazem a sua vitalidade, enfim, os seus familiares para cá e outros olhares, outras formas de perceber e de ver a nossa cidade, isso tem um ponto positivo. Por outro lado, também nos preocupa no sentido de que muitos jovens santamarienses não estão frequentando o ensino superior. E esse é um ponto altamente crítico, crítico, né, e de preocupação. Claro. Porque não frequentando o ensino superior se desqualifica também para correr na entrada do mercado de trabalho. Exatamente. Não concorre. E estando fora do mercado de trabalho, o desemprego traz que expectativas de vida para esses jovens da nossa cidade, não só do entorno, também do centro, muitas vezes, Sim, que não estão em condições de estudar. Então, esta é uma preocupação. Então, penso que quando se pensa a cidade de Santa Maria, né, nós, assim, não só a Unifra, todos nós santamarienses, nós que somos daqui, estudantes, professores, trabalhadores, por vezes quando eu viajo ou volto de madrugada, eu vejo assim pessoas indo e vindo do trabalho. E me dá a impressão assim que é uma cidade que não para às 24 horas, porque há os que saem, os que entram no trabalho em qualquer horário do dia ou da noite. Então, é uma cidade que tem muita vida, que tem essa vitalidade jovem, mas nós ainda, parece que ainda não queremos tão bem a esta cidade, porque nós ainda não cuidamos tão bem dela. Na educação, colocando nossos jovens a estudar bem na educação básica, cuidando da saúde da nossa cidade, cuidando dos ambientes da nossa cidade, cuidando da cultura, cuidando do bem-estar das famílias, enfim, da convivência. Ainda, para mim, a educação tem que alcançar esses pontos. Sim, inclusive eu pensava aqui, né, no preparar a pauta, Sim. Justo, irmã, nessa relação, então, da própria educação com as outras instâncias, como a senhora bem tocou agora, da sociedade. Então, de que forma a senhora percebe essa conexão e de que forma isso deveria, inclusive, ser valorizado, seja pelo poder público, seja pela indústria, o comércio, né, essas outras esferas que vibram, né, a sociedade como fazem, né, da sociedade o que ela é, e como às vezes talvez não há esse diálogo, não há essa troca recíproca. Não sei, penso eu, queria que a senhora, né, me comentasse isso, talvez falte isso para... Por vezes nós nos falamos com outras lideranças Claro. de outras áreas que compõem a cidade de Santa Maria. Nós somos muito ligados ao seu próprio fazer diário. E nós interagimos pouco. Temos alguns aspectos pontuais, eu vou colocar assim, por exemplo, os cursos da área da saúde interagem muito com a saúde pública e com as unidades de saúde. É um aspecto que está andando. Os cursos de licenciatura atuam muito bem em parceria com escolas, da educação básica, de município, de estado, enfim, com a educação no geral. E isto é bom porque, quando você falava a relação educação com a sociedade, então se percebe como está a realidade educacional na educação básica e se traz essa discussão, não de forma crítica e responsável, mas de forma perceptiva, com análise, com discussão e com envolvimento do estudante e dos professores com a pergunta, o que podemos fazer melhor? E penso que se nós tivéssemos assim, até como um objetivo nosso, cada vez mais, que aquilo que fazemos deve ser bem feito,
o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, muitas ações mais qualificadas estariam à disposição da nossa sociedade. Vamos colocar um gesto muito simples, que todos nós fazemos diariamente. Colocar um material na lixeira. Mas colocá-lo inteiro, devidamente. Selecionar o que pode ser reciclado. Fazer consciente. O que se faz, fazer bem feito. Consciência, então, né, irmã? Você tem a impressão que você está falando uma coisa mínima. Sim, mas a cadeia da vida, ela é tão interligada, porque o ar que nós respiramos é o mesmo da cidade toda. A água que nós bebemos tem a mesma procedência. O lixo que nós produzimos se junta. Então, mesmo sem a consciência de que estamos interligados, somos plenamente interligados. E ali não se pode pensar individualmente e egoisticamente, porque estamos juntos. Então, talvez ainda nos falte muito essa discussão colaborativa, de percepção de que somos todos. Não sou um. Eu acho que essa tendência, né, irmã, assim, a não se pensar o coletivo, né? Então, a gente, durante algum tempo, eu não sei, a sociedade talvez tenha se perdido nisso. E, a propósito disso, inclusive, eu ia amarrar um gancho aqui, né? A gente assistiu, né, com a nobreza, a maestria, enfim, da palestra do jornalista André Trigueiro, né, há pouco tempo atrás, em comemoração aí à abertura, né, do Simpósio de Ensino e Pesquisa e Extensão, e também até em comemoração aos 60 anos da instituição, enfim, uma personalidade bem reconhecida que trabalha com o meio ambiente e as propostas, então, para algo muito ligado a essa sustentabilidade. E eu queria ouvir um pouquinho a senhora falar sobre esse tema, né? Como é que a gente percebe, justamente na conexão dessa ideia de coletividade, que a senhora muito bem pontuou, como é que é pensar, né, a sustentabilidade nesse contexto, nesse cenário, enfim, ligado à educação, que a gente aqui acaba não desmerecendo as outras esferas, né, de modo algum, acabamos falando um pouco de educação, porque aqui é o nosso produto, né, da vez. Sim. Veja, a sustentabilidade traz assim diversos conceitos, dependendo do ponto de vista, se é um biólogo, se é um empresário, se é um educador, que traz né, desde o ponto de visão, mas eu penso que ele não é um conceito, mas é uma atitude. Mais do que um conceito, deve ser uma atitude. E uma atitude da consciência de que, aquilo que você dizia, né, do coletivo. Do coletivo. Então, quando eu me referia brevemente à questão da cidade, eu penso que coletivamente nós todos nos intrigamos com algumas questões não bem cuidadas da nossa cidade. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, a cidade ficará mais bonita. Esse é um aspecto. Com certeza. Por exemplo, o descarte do lixo, o uso da água, o uso do solo, a questão assim da utilização de materiais, porque mesmo no comércio, por vezes, se usa triplamente embrulhos. Claro. Para que usar excessivamente papéis, né, presente? Né? Exatamente. Usar talvez menos embalagens. Tem assim uma série de pequenas ações, né, irmã, que às vezes a gente está tão habituado, talvez eu poderia dizer, mas tão assim incrustado culturalmente que não é fácil de mudar, Justo. né? Então, como é que se pode desencadear melhor consciência disso? Trazendo momentos de falas e de discussões, porque ninguém está totalmente capacitado a colaborar nesta questão da sustentabilidade. De vez em quando nós nos flagramos com hábitos que trazemos desde a infância, quando algumas questões eram mais abundantes, e que hoje nota-se que podemos mudar para hábitos mais saudáveis e mais sustentáveis. Eu penso que, então, a discussão, e principalmente essa discussão no ambiente acadêmico, nos veículos de comunicação, por que não, nos grupos de convivência, irmos trabalhando esta consciência para quê? Para que possamos evoluir
de forma consciente e qualitativa na preservação do uso de tudo aquilo que é degradável na natureza e que degrada a natureza. Claro. Pensando na nossa própria relação com o meio ambiente, que a gente pouco pensa, né, irmã? Acho que no contexto urbano atual, né? Bom, o tema é interessante e destaco aqui que é um ponto também que como a senhora bem pontuou, provoca, critica, mas também é uma pauta de reflexão para se pensar nesses 60 anos que a instituição, né, completa. E nesse sentido eu queria, assim, lhe perguntar, quais são os, daqui para frente, né? Não vou me ater muito às festividades ou às comemorações, perfeito. mas a ideia é pensar a instituição, quais são os projetos daqui para frente, né? Como que a gente vai estar trabalhando então com todos esses aspectos que a gente pontuou durante o programa para dentro da universidade? Bem, veja, celebrar uma data, eu penso que sempre é importante e é gratificante. Claro. Mas isto é algo pontual, celebrativo, que se comemora, mas que compromete. Sim. Então, não é algo mais no sentido de que se traz simplesmente uma memória. Não, é algo comprometedor. Sim. Responsabiliza ao ponto chegado, o que podemos fazer mais? O que podemos fazer melhor? Você perguntava projetos. Penso que, institucionalmente, nós estamos agora trabalhando para o credenciamento da instituição em educação à distância, e isso vai ampliar os lugares de atuação para a rede toda de educação da Scalifra, que vai alcançar vários estados do Brasil. Então, essa exposição maior, penso que isso também leva a Santa Maria e traz para relacionar isto com a cidade. Estamos trabalhando também na organização, na qualificação da pesquisa em vista de outras propostas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Penso que isso também vai qualificar a pesquisa, e a pesquisa não é para ser a pesquisa publicada simplesmente, mas cada vez mais notamos que a própria CAPES, o Conselho Nacional de Pesquisa, né, o CNPq, vem trazendo este aceno de que a pesquisa seja algo também aplicável. E, nesse sentido, também vejo que o mestrado que vamos iniciar agora no mês de agosto, em saúde, que é na área da materno-infantil, deverá trazer muito estudo que vai qualificar essa área. Porque os professores devem se habilitar nisto e os estudantes vão fazer estudos de aprofundamento e atividades e propósitos de, enfim, de teses e de discussões que serão de pesquisa e de ação. Então, são algumas formas, né? Só para sinalizar, naturalmente que a Unifra, assim, enquanto instituição, ela é uma instituição que se projeta com o futuro de um desenvolvimento evolutivo e qualitativo. Eu penso que, nesse ponto, nós temos estudado detalhadamente as novas propostas e sempre se tem dado passos contínuos, seguros e de forma mais qualitativa. Perfeito, irmã. Eu acho que é uma pena o nosso tempo já está acabando, mas foi um prazer, então, que a senhora, né, uma satisfação que a senhora tenha estado aqui conosco, né, no Unifra Entrevista dessa semana. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigada por todo o seu conhecimento aqui partilhado, enfim, por este momento conosco aqui, né? E que a Unifra tem aí, né, mais 60 anos, eu acho que, né, é um bom motivo, né, para pensar a educação, para trazer a educação para a cidade, pensar, enfim, o ser humano nesse sentido, né, na sua completude. Eu penso assim que a TV Unifra também é um bom veículo que deve ser utilizado também para essas discussões outras que nós suspendemos e não evoluímos em vista do tempo. Exatamente. Deixamos para uma nova oportunidade. Muito obrigada, irmã. O Unifra Entrevista dessa semana fica por aqui. Voltamos na próxima. Um abraço a todos. Até lá.